Eu sou Tereza Nogueira, mulher, mãe, delegada de polícia, mas isso tudo você já sabe. Sabe também que esse podcast é um espaço destinado para mulheres que desejam estar mais antenadas sobre seus direitos, mas também para aquelas que precisam sair da violência. Portanto, sejam todas e todos muito bem-vindos ao podcast Chama a Delegada. No episódio de hoje, em alusão ao Agosto Lilás, mês do aniversário da Lei Maria da Penha, nós vamos falar de violência doméstica, também sobre a Lei Maria da Penha, claro, mas sobre empoderamento feminino. E para isso, nós vamos contar com uma convidada super especial, daquelas que é do jeito que a gente gosta, que aborda esse tema com profundidade e leveza. Laudijane Domingues. Laudijane teve um papel fundamental como coordenadora do Centro de Referência Clarice Lispector aqui na cidade do Recife, um espaço essencial no enfrentamento à violência contra a mulher. Laudijane é pernambucana, preta feminista, historiadora, artista, atriz negra de candomblé e fazedora de cultura. É idealizadora e coordenadora geral do Festival Iamã. Integra a direção nacional da União Brasileira de Mulheres e o coletivo Beats e Tambores. Laudijane Domingos! Tereza. Seja muito bem-vinda ao podcast Chama a Delegada. Quero dizer que é um prazer imenso ter você aqui nesse episódio que é um marco nesse mês que é nosso, que é de todas nós mulheres. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Agosto é um mês de celebração, porque é um mês de conquista pela vida de todas nós mulheres, com o aniversário da Lei Maria da Penha. Pois é, eu já quero começar, gente, dizendo para vocês que eu tenho um carinho muito especial por Laudijane Domingos, porque Laudijane, eu tive o prazer de conhecer você na linha de frente do combate da violência contra a mulher. Quando fui titulada a primeira Delegacia da Mulher da cidade do Recife, você era gestora do Centro de Referência Clarice Lispector. Fazia um trabalho incrível, como sempre fez, como feminista, como mulher e como gestora, e a gente fez grandes parcerias. Em muitos momentos você me socorreu, na hora daqueles perrengues de última hora, final de expediente ou pós-expediente, a gente naquela loucura, a briga, liga para o Estado, liga para o município, consegue uma coisa provisória. E quantas vezes você me socorreu e socorreu, consequentemente, uma mulher que precisava. Então eu quero começar essa nossa conversa com meu muito obrigada por tudo que você fez por mim e por todas as mulheres que eu atendi e que você atendeu e que nós pudemos ser pontes, né? Isso foi muito importante nessa etapa da minha vida. Obrigada, você fez um trabalho incrível. Eu sou tua fã, então não podia ser outra mulher. Eu disse, nossa, e aí? Abrindo os trabalhos do Agosto Lilás, mês do aniversário da Lei Maria da Penha, quais mulheres eu posso convidar para falar sobre tudo isso? Sobre esse conjunto, porque é um grande símbolo, é um marco na legislação brasileira, a Lei Maria da Penha. E eu pensei em algumas mulheres e você foi uma delas. Você é um símbolo de resistência, uma mulher feminista, uma mulher preta que tem orgulho de ser quem é, né? Que se transformou ao longo do tempo e que ajuda no processo de transformação de vida de outras mulheres. Então, parabéns, obrigada por todas as vezes que me socorreu também. Ô, Tereza, eu acho que quando eu falo da minha passagem e das águas do Clarice Lispector que passaram por mim durante esse período de 3 anos que eu fiquei lá e os encontros que eu tive a oportunidade de ter, a exemplo do nosso, né? A palavra que me vem é gratidão. A mim também. Porque acho que todas as pessoas que de uma forma ou de outra conhecem a Lei Maria da Penha, e a popularização que ela acabou ganhando é fruto do trabalho dessas mulheres abnegadas que estão à frente dos equipamentos, sejam das delegacias especializadas, dos centros de referência, das secretarias da mulher. Sim. O Clarice é um patrimônio, sabe? O Clarice é um patrimônio das mulheres do Recife, das mulheres de Pernambuco, eu posso dizer também das mulheres do Brasil. Por sermos uma capital,
acaba que tudo meio que deságua aqui. Assim também é com o sistema de segurança, assim também é com a rede de atendimento a mulheres vítimas de violência. A gente trabalha na última fronteira. Nós atuamos na última fronteira. Porque quando uma mulher chega aí para a delegacia, é porque quando ela precisa arrumar coragem para chegar na delegacia, porque ela já não tem mais alternativa. Por isso que eu acho que nós trabalhamos na última fronteira e a gente ela precisa saber que pode contar com a gente. E muitas vezes, até na delegacia da mulher, a gente recebe uma mulher que em tese está pronta para registrar um boletim de ocorrência e naquela primeira entrevista de anamnese a gente vê que ela não está pronta e a gente precisa dar uma pausa, enxergar essa necessidade de dar uma pausa, encaminhar para um centro de referência para que ela possa se fortalecer muitas vezes e retomar de onde parou. Exato. A Lei Maria da Penha, ela nasce dessa luta pela vida. A Lei Maria da Penha nasce da luta das trabalhadoras do setor judiciário, da segurança pública, das ativistas do movimento, pela mão de muitas mulheres que sonham com o fim da violência, que trabalham e atuam pelo fim da violência. Então é por isso que eu penso que o Agosto Lilás tem que ser um mês de reafirmação desse direito pela vida, mas também de celebração pelos avanços. Sim. Obviamente, muita coisa tem para fazer, mas eu acho que a gente está no caminho. E nós estamos na caminhada. Toda batalha toda vitória precisa ser comemorada, celebrada. E o fato da gente ter hoje legislações como a Lei Maria da Penha e como outras que se associam, é fruto exatamente dessa caminhada, que não é uma caminhada da política tradicional, é uma caminhada da agenda de direitos humanos. Perfeito. Eu penso que tem a ver com isso. Mas eu queria começar a nossa conversa fazendo uma pergunta muito simples. Hoje, você, Laudijane, como você se define? Quem é Laudijane Domingos? Eu sou uma mulher de 45 anos, filha de Maria Hilda Oliveira da Silva. A primeira coisa que eu tenho para dizer é que no momento que eu estou da minha vida hoje é que eu tenho muito orgulho da minha ancestralidade materna, paterna, do território de onde eu vim, onde eu nasci e das oportunidades que eu tive na vida e as pessoas que me trouxeram até aqui. Mas com a ideia de que me cuidando, me ousando, tendo coragem como uma ponta de lança e também me sentindo, dando espaço para ser mais do que uma mulher negra nessa sociedade que é racista, que é machista, que é LGBTfóbica, né? Que tem um preconceito de classe muito forte ainda, né? Tem pessoas que não entram em determinados espaços porque ainda acham que não é para eles. E tem gente que frequenta esses espaços e acha que não é o caso de algumas pessoas estarem. Então, como é que eu me defino? Eu defino como uma mulher negra na casa dos 40 anos, que sou praticante de uma religião ancestral, que defendo um Estado laico, que a arte para mim tem muito significado para seguir construindo sonhos. Eu me sinto aos 45 como se eu estivesse começando agora. E você tem um brilho nos olhos que é bem característico de quem está começando agora. Preciso te dizer isso, Lau. E sempre teve, né? Isso é um privilégio, é um presente para quem convive com você. Porque você sempre teve esse brilho nos olhos, essa energia pungente que levanta, que eleva outras pessoas. Durante o tempo, tive medo de assumir esse lugar da artista, da cantante, da brincante de cultura popular, né? Da atriz. Da mulher emocionada, que a gente estava conversando nos bastidores. Porque eu passei uma vida inteira sendo orientada, criada para ser uma mulher que se encaixasse. Primeiro, eu nasci mulher. Nasci negra, nasci filha de trabalhadores e trabalhadoras, como a maioria do povo brasileiro, né? Com 16 anos, eu migro de Igaraçu para Olinda com a minha família, minha mãe, meu pai e minha irmã,
né? Trabalhei como empregada doméstica, estudei em escola pública, me formei em História, trabalho no serviço público há algum tempo, mas vivi experiências muito significativas na minha vida. Assumi com coragem, mas também com medo, né, no primeiro momento. E foi nessa época que você começou pela primeira vez a trabalhar na linha de frente do combate da violência, de alguma forma? Ainda nesse momento não, porque quando eu chego em Olinda, em 1990, na metade da década de 90, eu estava com o quê? Com 14 anos, eu estou com 45 agora. Sou convidada para participar de um projeto numa entidade de mulheres, chamada Coletivo Mulher Vida. Então, começou cedo, 14 anos. Pois é. E aí, após 2 anos participando desse projeto, onde tinha psicoterapia, tinha língua estrangeira, eu fui convidada para representar a entidade num congresso internacional na Suécia, que era um congresso para tratar sobre a questão da situação das mulheres e meninas no mundo, sobre o enfrentamento à exploração sexual. O turismo, Pernambuco é um dos estados que está na rota de turismo sexual. Sim. E é uma das formas de violência contra as mulheres. Sim. E aí eu era estudante de escola pública, viajo, minha mãe vai lá, vai no juizado, libera essa viagem, tira... Nossa, assim, né? A primeira vez que eu tenho contato com essa pauta, né? Mas numa perspectiva de prevenção, nesse projeto chamado Viva Menina Adolescente. E aí o mundo anda, o mundo roda, e aí eu volto para... E aí eu começo a atuar na escola, já sem entender esse lance de que eu podia ser uma produtora, uma fazedora de cultura. Então a gente começa no ativismo na escola, monta esse grêmio, monta um projeto cultural, né? E a década de 2000 chega, eu vivo esse ciclo no Coletivo Mulher Vida, nesse trabalho de articulação no espaço da escola, como espaço de cultura, como espaço de presença, de estar à frente dos processos junto de outras pessoas que também estimularam, né, que também potencializaram. E quando em 2001, eu começo essa jornada de estar no serviço público, né? Mas eu também já sou brincante da cultura popular em Olinda, porque eu desfilo em Maracatu, desfilo em Afoxé, nesse ciclo carnavalesco, passo a fazer parte de um grupo que resgata as minhas raízes africanas, né? E aí, ainda nessa situação, em 2000, me chega essa oportunidade de gelar o estômago, né? De receber um convite de coordenar um projeto, Criança Esperança. O Criança Esperança. E eu vou trabalhar numa comunidade que tem um selo de violenta, um selo de marginalidade. E eu vou com o seguinte desejo no coração: o que fazer para a gente poder querer viver aqui? E para contribuir positivamente. E aqui tem também flores. E se aqui também tem flores, como é que a gente vai visualizar essas flores? Então a gente começa a pensar um calendário cultural no ano todo. Então a gente funda um bloco carnavalesco, leva os meninos para Olinda. Então você fez isso através da arte, Através da arte. A gente começa a pensar uma agenda de eventos para o território. A gente começa um trabalho com as mães, porque se você não trabalha integralmente qualquer projeto social, qualquer ação de política pública, se você não pensa a família dentro desse contexto, o menino e a menina, ele não se cria sozinho. Existe uma cadeia produtiva no entorno dessa criança. Então a gente também precisa trabalhar essa cadeia. Então lá no projeto a gente já trazia essa dimensão das mulheres, né? Eu ainda não me via feminista, mas eu me via entendendo naquele momento, eu e a equipe que estava trabalhando ali, que a gente precisava cuidar dessas mães. E que você tinha uma função social importante. Porque ninguém estava olhando para elas. Sim. E aí a gente passa a trabalhar reuniões sistemáticas, oficinas de empoderamento, né? Ao nosso modo, naquele momento ainda, eu dentro da minha construção, do meu processo já foi se forjando uma laudijando diferente, né? E aí eu transito para esse lugar do movimento de mulheres, mais na frente. Em que momento você vem para a cidade do Recife e passa a fazer parte dos quadros da Secretaria da Mulher? Então, eu chego aqui, em Recife eu chego antes, eu não chego como Secretaria da Mulher. Eu começo a ter uma atuação mais em Recife a partir de 2016, quando eu me torno presidenta estadual da União Brasileira de Mulheres. Certo.
que tu ainda estás... Eu sou da diretoria nacional hoje, mas presidi durante 2 mandatos. Então, 2016 foi um ano importante para a minha virada de chave desse meu relacionamento com o feminismo, né? E eu tive a ajuda de muitas mulheres. Muitas mulheres me ensinaram, me fizeram pensar, me questionar de por que eu precisava, sabe, modelos de relacionamento, concepção de igualdade. Por que a gente quer discutir igualdade de gênero, minha gente? Por quê? Se socialmente, do ponto de vista genético, nós somos diferentes, se existe uma cultura que alimenta essa diferença e estabelece do ponto de vista da base científica. Naquela época, tudo isso veio para a roda. Você cresce do ponto de vista para quem tem a espiritualidade, para quem tem a religião, também reproduzindo esse sistema de inferioridade das mulheres. Sempre foi assim. Por que você quer mudar isso nesse momento? Não, porque isso não é natural. Então eu comecei a entender que não era natural. Eu comecei a entender que nessa não... época que Exatamente. foi caindo a ficha. Isso, não é natural. Antes de assumir esse lugar da presidência. Então, mas eu chego na presidência entendendo isso. Ser feminista é uma opção cotidiana de vida. Porque nós amamos, nos relacionamos, temos crias, vivemos na universidade, no espaço do trabalho. E aí a gente ganha 30% a menos em média. Aí a gente trabalha 18 horas por dia. Aí a sobrecarga da criação das crianças fica com a gente. O trabalho doméstico não é realizado e alguém vai virando e dizendo, mas é assim mesmo, sempre foi assim. Aí você vai e começa a ouvir outras vozes, né? Outras histórias, e histórias que inspiram, como a tua, como a de Avani Santana, como a de Glauci Medeiros, como a de Evaristo, né? E você vai vendo que, pelo exemplo, é possível fazer diferente. E aí eu assumo a presidência da UBM em 2016, passo esse ciclo até agosto do ano passado, né? Foram muitas idas e vindas. Então, durante a tua gestão do Clarice, você ainda estava na União Brasileira de Mulheres. Exatamente. Nunca se desligou totalmente. Não, porque eu acho assim, que nós temos nossas ideologias, nossos encontros na vida. Eu sou uma ativista no serviço público e eu não acho isso ruim. Eu acho que a gente precisa ter bastante gente que quer acreditar e que gosta de gente nos espaços. Eu não acho errado. Eu acho certo você ter ideias humanizadas, humanizantes, que energizam a humanidade por um rumo melhor. Né? Vamos ser gente no lugar que precisa acolher gente. Perfeito, eu super concordo com você. Então eu penso muito sobre isso. Então a década de 2000 ela foi muito importante. Então aí eu fui coordenadora do Funcultura. Então a cultura entra na minha vida nessa perspectiva institucional. Uhum. Eu só tinha essa experiência como brincante, né? E aí antes de ir para o Clarice Lispector em 2021, 2017 eu fui coordenadora do Funcultura. Comecei a entender o que é o sonho para um artista e como é lutar por acessar o recurso, captar o recurso, executar o projeto e prestar contas desse projeto e viver o dia seguinte. Mas sabe o que é mais importante nessa história da minha passagem na Fundarp como gestora? É que eu entendi a dimensão do sonho de um projeto e que isso tem a ver com a história da vida das pessoas. Por isso é tão importante. E logo em seguida vou eu e recebo esse convite para ir para o Clarice Lispector. E aí é quando a dimensão da igualdade de gênero se alimenta em mim, se fortalece em mim. E aí eu também aprendo o seguinte, ela não está pronta para subir a escada agora, mas não é por isso que ela tem menos direito de ser feliz. Sabe o que é mais importante? É ter sempre a delegacia pronta para receber ela e o Clarice Lispector também. Porque na hora que ela tiver condições de voltar, ela sabe que tem acolhimento aqui. E chegar nesse nível de compreensão, depois que ela passou por uma, por duas, por 3 situações de agressão e ela voltou, é muito forte para cada uma de nós. Sim. Inclusive para nós envolvidas no processo. Exatamente. Mas a gente tem que estar pronta para recebê-la. Com afeto e com respeito. E sem julgamento. E sem julgamento. Porque ela ainda não entendeu que o problema não é a figura, o problema é o padrão. Quando ela entender que ela não é a culpada, que ela é a dona do rolê todo e que ela pode construir uma história diferente,
Pode ser protagonista. Pode ser protagonista e pode ser feliz. Quando ela entender, sabe? Que ela pode ter um projeto de que ela pode ter um projeto, ela rompe o ciclo e começa uma nova caminhada. E o Clarice me ensinou isso. E isso não tem preço. E a gente vai falar sobre o projeto de felicidade. Vamos falar sobre tudo isso. Mas vamos lá. Antes da gente falar sobre o projeto de felicidade, que você fala com os olhos brilhantes sobre isso, vamos pensar na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, de fato, foi um marco no que diz respeito ao enfrentamento da violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha veio em 2006, vai fazer agora 19 anos? 2006, 19 anos ela vai fazer? 25, a gente está em 25, né? Isso, 19 anos. A lei vai fazer. É uma jovem moça. É uma jovem. É uma jovem mulher, a Lei Maria da Penha. É uma jovem mulher, pois é. Ela veio num cenário em que a gente já tinha algumas delegacias da mulher no país e que necessitavam de um arcabouço jurídico para validar suas ações. Veio também no momento em que a gente pensava que violência era só a violência física. Na sua opinião, quais foram os principais avanços trazidos pela Lei Maria da Penha, Laudiane? Primeiro que a lei ela é um coroamento, né? Porque a gente precisa entender a história da criação da lei, né? Sim. Existe uma história por trás da Lei Maria da Penha. E é uma história de uma sobrevivente. Sim. Mas não é só a história dela, que teve que ir a tribunais internacionais para poder assegurar a vida dela. É a história de muitas mulheres do Brasil que, sejam nas delegacias especializadas, sejam nas delegacias comuns, que toda vez que acolheram uma mulher vítima de violência, ou uma juíza de alguma vara especializada, antes da criação da lei, né? Ou uma juíza comum, né? Quando olharam para aquela condição daquela mulher e disseram, não dá mais para continuar assim. Que nos seus fóruns, nos seus debates, nos seus espaços, cada passeata realizada, cada ato, cada seminário, cada debate feito na universidade, cada mulher que chegou pedindo atendimento. A Lei Maria da Penha tem uma história. Uma história feita pela mão das mulheres. Eu acho que essa é uma primeira coisa importante que a gente precisa lembrar. Como essa lei nasce? Ela não nasce... a Maria da Penha foi essa sobrevivente que fala sobre uma vida nova, né? E que deu nome à lei e que sobreviveu. Mas assim como ela, muitas mulheres, que tanto as vítimas quanto aquelas que estavam atuando dentro do sistema, de uma forma ou de outra, cada advogada, cada técnica, cada delegada, cada agente, cada policial que socorreu uma mulher, ajudou a fazer a Lei Maria da Penha nascer. Por isso que ela nasce com força, porque ela nasce pela construção cultural, ela nasce pela necessidade da sociedade. É a primeira coisa. Mãos. Exatamente. Isso é uma coisa importante que a gente precisa lembrar. E celebrar. Exatamente. A outra coisa é que ela joga a luz num debate importante quando ela fala sobre violência física, violência psicológica, violência patrimonial. Sexual. Moral. Quando ela diz que mesmo eu casada com meu companheiro, quando eu não quero, é violência sexual. Mesmo eu tendo uma relação estável, é violência sexual. Que quando a gente fala do não é não. E antes não se falava sobre isso, né? Exato. E é sobre essa parte que eu quero falar. Porque quando a gente diz assim, você falar alto com a mulher, interromper a mulher, querer mexer com a autoestima dessa mulher, isso é violência psicológica. Aí alguém vira e diz, não, isso é frescura, isso é mimimi. Isso é a lei operando sobre a vida, sobre o jeito que a sociedade não pode mais viver, que as mulheres não podem mais. Porque pelo fato de eu não ter levado um soco, de eu não estar com a costela quebrada, certo? Sim. Não significa que eu não tenha sido vítima de violência. Todas nós fomos vítimas de violência, ou estamos sendo ou seremos. Então a Lei Maria da Penha trouxe à luz violências que antes múltiplas, eram sutis, difíceis de provar, admitidas e toleradas pela sociedade. Então, quando um homem grita com uma mulher, ou quando um parceiro, uma parceira grita comigo, isso é violência. Só que a Lei Maria da Penha institucionalizou
algo que o movimento de mulheres já falava, que as pesquisas na universidade já falavam, que os agentes de segurança pública já visualizavam dentro do processo. Só que você não tinha regulação. Então, nós já reclamávamos, a gente já precisava de uma lei para falar sobre isso. Porque a vida já estava mostrando isso, né? Quando meu companheiro ou uma companheira pega o meu carro, dirige o meu carro sem a minha autorização, acessa a minha conta, quebra o meu celular, isso é violência. E a Maria da Penha vem falar de violência patrimonial. Só que antes, mas eu sou o marido dela. Sabe? Por que eu não posso pegar? Né? Agora, me pergunta, aí você diz assim, Lau, esse arcabouço legal fez diferença na vida das mulheres? Eu acho que a primeira diferença é que começou-se a questionar o padrão civilizatório de como nós mulheres precisamos ser tratadas. E como a gente precisa elevar esse padrão civilizatório ainda. Então, né? ser uma mulher que é gente, emocionada, né, que vive, sabe? Quando a gente olha para a Lei Maria da Penha, ela vem trazer essa reflexão e esse pensamento, essa necessidade de pensar de novo, olhar mais uma vez. Né? Que padrão de sociedade é essa que admite a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência sexual? Isso não é jeito de viver. A Lei Maria da Penha vem dizer isso. E que as mulheres têm que ter direito a ter um sonho novo. A ter o seu relacionamento, a ter seus amores, ter suas paixões, seus tesões, seus sonhos, suas crias, mas que ela não precisa ser vítima de nenhuma dessas coisas que a lei hoje aponta. A lei também faz outra coisa. A lei cria uma prioridade para essa mulher que é vítima de violência. Porque, infelizmente, na sociedade em que a gente vive, a gente precisa trabalhar a hierarquização dos processos. Então, muitas vezes, no mesmo relacionamento, eu sou vítima de violência patrimonial, eu sou vítima de violência psicológica, eu sou vítima de violência sexual, de violência física. Sim. Tem um escalonamento, né? No começo, óbvio que não é desse jeito. Né? O ciúme, por exemplo, é um elemento regulador para dizer que eu gosto. Quem disse que isso é amor? Não. Olha, casamento é Olha, eu aprendi com as advogadas que casamento é um negócio quando a gente decide, eu quero me casar. Casamento é uma ferramenta jurídica para formalizar o encontro. Amor é outra coisa. É verdade. Amor é outra coisa. Então, assim, eu acho que quando a gente decide juntar os trapos, a gente tem que mesmo regular, né? Porque o que vale é o afeto, é o tesão, é o gostar, né? Mas se a gente conquista as coisas juntos, que a gente divida por igual. Eu acho importante a ferramenta jurídica, mas isso não é, casamento não é amor. Mas isso não traduz o amor. Não. Né? O bem-querer, o respeito, o afeto, o cuidado. Está muito além do papel. Está muito além do papel. Mas o papel é importante para garantir segurança jurídica, né, doutora? Claro. Então, veja, minha delegada, o que é que eu quero dizer com isso também? É que a gente precisa de proteção jurídica. E a Lei Maria da Penha vem trazer isso também. Porque não basta estar na vida, tem que estar no direito, tem que estar na lei. Eu defendo um Estado de Direito regulado por uma legislação avançada. E eu acho que a Maria da Penha é isso. Sim, então, a Maria da Penha, eu acho que uma das coisas que para mim é muito marcante na Lei Maria da Penha é que ela vem para questionar o padrão e o modelo de sociedade como as mulheres são tratadas. Eu acho que esse é um lance muito importante. Essa é a reflexão mais importante. Eu acho. Por trás da lei. Eu acho. Não só o que normatizou, não só os avanços, como, por exemplo, o descumprimento da medida protetiva, mas a reflexão que ela lançou luz. Essa isso, porque é a contribuição mais importante. Exatamente. Que sociedade é essa que a gente está construindo em que a gente tem que aceitar esse padrão de comportamento num relacionamento que a gente conhece como relacionamento abusivo, e a lei chega para dizer, chega! E aí ela cria as varas especializadas, ela estabelece as medidas protetivas para garantir a minha segurança, a tua segurança e a de outras, né? E ela não só diz assim, ó, é os 300 metros, Tereza. Se ele for reincidente, a gente pode tomar outras medidas mais duras. Então a lei vem para educar, a lei vem para estancar, mas a lei também vem para reprimir, porque na sociedade violenta você tem que ter um escalonamento de medidas para proteger a vida das mulheres e das crias. Para tutelar direitos humanos, né? Para dizer, ó, isso aqui é que é um padrão de humanidade, isso aqui não. Então, a Lei Maria da Penha, para mim, ela nasce desse lugar de ebulição, de inquietação e de luta pela vida. Excelente. E que Maria da Penha é o principal símbolo e que dá nome à lei. Mas nossa história vem de muito longe.
né? A lei é uma conquista para ser celebrada e a gente tem que todo dia lutar para ela ser implementada. A gente não pode desistir dessa pegada. A gente tem que se emocionar com aquela mulher que chega na porta dizendo: eu estou precisando de ajuda. Às vezes ela não entende a dimensão ainda, mas com o apoio correto, com o acolhimento correto, com o serviço sendo feito da forma correta e ela não sendo desestimulada, porque isso acontece todos os dias em casa, no espaço de culto, no espaço de fé, no espaço de formação profissional, né? Em todo lugar o machismo está. Que isso é outra coisa que as pessoas não enxergam e que precisam entender. Em todo lugar o processo de opressão ele está posto. Mas sempre tem alguém ali que ousa questionar e a pensar um pouco diferente. E a gente precisa pensar que isso não é anormal. Isso é normal. Isso aqui é a normalidade. Então a Lei Maria da Penha é uma conquista jurídica, é uma conquista para o serviço público, é uma conquista para os direitos humanos e para todas as mulheres que entendem que elas têm direito de ser felizes. Excelente. Pensando nisso que você falou sobre a elevação do nosso padrão civilizatório, uma coisa que eu gosto muito na Lei Maria da Penha foi que ela sistematizou a nossa grande rede de proteção. Isso. Pensando em rede de proteção, nesses equipamentos que nós temos hoje, integrantes dessa rede, que muita gente de fora diz assim: mas não funciona. Eu costumo dizer, gente, essa não é uma rede furada. Eu falo isso informalmente com os amigos, não é uma rede furada. É tão importante a articulação de uma rede quando a gente pensa no combate à violência contra a mulher. E você já esteve à frente de um equipamento dessa rede de proteção. Na sua opinião, eu quero ouvir de você, o que representa essa rede de proteção no que diz respeito ao enfrentamento da violência contra a mulher? Uma rede de proteção funcionando é uma vida que está sendo salva. Essa é a primeira coisa. E não tem a ver aqui com 50, com 100, com 1000, com 500 boletins de ocorrência. Tem a ver que uma vida é fundamental. Uma vida é fundamental. Então, o sistema de atendimento, né, quando a gente fala da delegacia especializada, do centro de referência do município, do hospital tá pronto para uma mulher que, quando chega vítima de violência sexual, fazer o exame em tempo, tomar a medicação em tempo, ter a sensibilidade de não ter profissionais masculinos atendendo uma mulher que foi estuprada por um homem dentro da unidade de saúde, ter um profissional que saiba acolher ela no espaço da delegacia sem revitimizar ela, faz toda a diferença para que ela possa sair do outro lado. Porque ela vai precisar de muita ajuda. E aí sim, eu concordo com você. A Lei Maria da Penha estabelece o marco legal, mas ela também constrói uma dinâmica nas cidades e nos governos estaduais para você poder ter uma rede de proteção e de prevenção e de uma nova educação. Porque quando a gente pega e diz assim, vamos fazer o Maria da Penha vai à escola, a gente quer falar com as novas gerações, Tereza, sobre que novo modelo de sociedade é essa, onde as mulheres têm os seus direitos humanos garantidos. E a gente começa a falar com essa criançada que está no espaço da escola. E, ao mesmo tempo, essa mesma lei faz assim, vamos precisar ter varas especializadas de violência contra a mulher. Então tem que ter juíza, tem que ter equipe técnica, tem que ter prédio, tem que ter logística. Vamos precisar fortalecer a política das delegacias especializadas. Mas também precisamos ter prefeituras, centros de referência para atender mulheres que estão em situação de violência, com psicóloga, com assistente social, com advogadas, com educadoras, com espaço de acolhimento para as crianças. Olha, o protocolo é esse aqui para instalar o centro, porque a mulher tem que se sentir bem acolhida, respeitada e ter sua história garantida, seu sigilo. Então, quando a lei diz isso, né, e diz mais, diz que quando eu estou em situação de violência, eu preciso ser acolhida, tirada do local, eu preciso ter uma polícia militar que chegue junto para me socorrer no primeiro momento, quando é a hora disso acontecer. E tem que ter um centro de referência depois que eu passo por um atendimento médico com prioridade, porque eu fui vítima de violência. Então eu estou vulnerável. Eu preciso ter um atendimento prioritário. A lei também fala sobre isso. A lei também fala sobre isso. Então, para os mais vulneráveis, na situação de maior vulnerabilidade, uma atenção prioritária.
Isso a lei também já diz. Então, para o aluguel social aqui na cidade do Recife, então o trabalho integrado dos CRAs, Defesa Civil, das escolas que abrem espaço na creche para garantir a matrícula das crianças. Quando a mulher não pode ficar no território, a equipe especializada do CRAS faz a entrevista e coloca na prioridade. Por quê? Porque a vida dela tem que ser preservada. Então a Lei Maria da Penha, ela vem realmente para botar o sistema para se organizar. E isso é uma grande conquista. Então todos esses órgãos têm que se comunicar e se comunicar bem. Completamente. Aqui no Recife, a gente tem uma experiência. Por ser a capital, a maioria dos casos chega aqui. Pelas universidades estarem aqui, pelos principais hospitais estarem aqui, os grandes serviços estarem aqui, a violência ela acaba circulando a capital. Mas você tem uma rede no estado de centros de referência, você tem as delegacias especializadas, você tem as varas. Ocorre que isso é suficiente para o volume de violência contra a mulher hoje. Apesar das subnotificações, os números que chegam, a mulher que chega procurando ajuda, ainda não é suficiente. Mas o fato de não estar suficiente significa que é ineficaz porque existe ou porque é insuficiente? Talvez porque é insuficiente para o tamanho da população. A gente precisa separar o joio do trigo, como diriam o povo que faz essa reflexão. A gente não pode dizer que a lei não é efetiva, que a lei não serve, que a lei não funciona, a rede é furada. Que a rede é furada. Não. Essa rede é boa, só que ela precisa de expansão. Toda experiência é assim. Toda experiência humana é assim. Você começa fazendo, executando e você vai aprimorando. Isso tem a ver com a estrutura que a gente construiu essa sociedade. Sim. E a estrutura da sociedade, ela é violenta, ela é racista, ela é machista, ela é misógina. LGBTfóbica. E a Lei Maria da Penha, sim, é uma grande conquista. Sim, é necessária. E sim, ela integra e estabelece que os serviços públicos, que as políticas públicas, elas possam olhar para essa mulher que está nessa situação de risco de morte, ou de vulnerabilidade, ou de violência, não nesse limite, que ela precisa ser prioritária. Porque ela já chega ali muito fragilizada, desacreditada, achando que é a culpada e que ela tem que aceitar. Como é que eu vou embora com esses meninos se eu não tenho emprego? Se a minha mãe diz que eu já fui uma vez, se minha vizinha não acredita mais, se a minha família não quer mais estar perto de mim porque eu tentei voltar algumas vezes para essa criatura. Tudo isso passa na cabeça da mulher. Mas quando a lei chega com uma força enorme e chega dizendo, olha, tem que ter a delegacia especializada, tem que ter a prioridade de atendimento, as tipificações são essas, a medida protetiva virou uma ferramenta. E nós juntos, salva vidas, e nós juntos, sabe? Porque o trabalho tem que ser em rede. Tem uma coisa, Laudiane, que eu escutava e ainda escuto de vez em quando e costumo dar uma resposta específica. Muitas vezes as pessoas, até na delegacia, chegavam para mim e diziam: ah, delegada, mas olha, sinceramente eu não vim aqui antes porque não tinha vontade de vir, porque eu sempre vi tantas mulheres mortas vítimas de feminicídio e, na minha opinião, isso aqui não dá em nada. Eu vi isso algumas vezes, não sei se você também, sim, à frente do equipamento eu vi isso, e a resposta que eu sempre dava é a seguinte, pensando inclusive naquela sua fala de que cada vida conta. A quantidade de mulheres que a gente consegue salvar, resgatar e realmente ajudar a mudar de vida. Claro que algumas, a gente sabe, a gente liga a televisão e a gente vê, algumas mulheres infelizmente são vítimas de feminicídio. Mas na minha experiência pessoal, esse percentual diante do número que a gente acolhe, que a gente resgata, que a gente salva, é um percentual felizmente pequeno. Claro que a gente não queria que esse percentual existisse. Claro que a gente queria que o feminicídio fosse zero. E eu sei também que quando o feminicídio acontece, ele gera uma comoção social, uma visibilidade na imprensa, ao contrário daquelas que a gente salva, muitas vezes no sigilo necessário que precisa ter. Então, a sociedade civil muitas vezes não tem ideia da quantidade de pessoas, de mulheres que realmente o Clarice consegue resgatar, a delegacia consegue trazer um pouco de dignidade, não tem ideia. E quando faz esse comparativo, pega aquele número que é bem menor, claro que é, e que a gente queria que fosse zero, para dizer que nada, que todo o resto não vale a pena.
Qual a sua opinião sobre isso? Você ouve frases como essa também? Ouvia frases como essa também? Sim. Sim, porque é uma forma, primeiro, de descredibilizar a lei, porque o novo, ele nasce do velho. Essa sociedade nova que precisa nascer, que as mulheres têm que ter direito a ter direito, ela sai enraizada de uma sociedade de opressões. E esse sistema de opressões, de ideias atrasadas, retrógradas, de que a gente tem que ficar atrás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher, né? Essa ideia, assim, ela é muito forte, ela é secular. Sim. Então ela resiste a morrer, para que outra ideia possa nascer, para que a gente entenda que tem que ser normal a gente ser 50% dos cargos de direção no sistema de educação superior no Brasil. 50% das reitoras têm que ser mulheres. Nós somos 50% da população, mais de 50% do eleitorado. Parimos o resto do mundo. E vale salientar que, na verdade, a maioria das professoras do país são mulheres. Não são professores, mas no cargo de gestão, normalmente quem ascende... Não somos, pelo menos, paritários. Exato. Por quê? Porque a sobrecarga do trabalho doméstico, do cuidado com as crias, com os idosos e com os doentes, continua na nossa sobrecarga, apesar da nossa ascensão econômica de uma pequena parcela de nós. Mas quando você olha para a medicina, por exemplo, quem melhor ganha nesse sistema são os cirurgiões. E quando você olha quantos cirurgiões tem, quantos cirurgiões, a cadeia de reprodução da opressão, ela continua moendo, rodando. E a gente precisa pensar sobre isso, agir sobre isso. Por isso, quando a gente questiona o modelo de sociedade, e quando você olha e diz assim, você está chovendo no molhado. Você está chovendo no molhado. Você está querendo salvar fulana? Fulana quer viver nessa vida, ela gosta dessa vida. Ela já foi e voltou tantas vezes, né? Daqui a pouco ela chega igual. Isso é uma forma de manter o padrão antigo. E de dizer, ó, isso aqui nunca vai mudar. E de continuar culpando a mulher. E de continuar culpando a mulher. Ela está voltando porque quer. Porque quer? Porque gosta de apanhar. E não é assim. E não pode ser assim. E realmente a história não é essa. Essa mulher, ela carrega nos ombros dela desde a infância, porque ela é ensinada a ser uma excelente esposa, a ser mãe, a ter um trabalho, a ganhar o dinheirinho dela, mas seja obediente, mantenha esse casamento funcionando, seja uma mulher de fé, cuide do rolê, cuide dessa família, faça acontecer. Então ela é chamada a ser essa super mulher. E ela ainda é criticada quando ela decide ir para a universidade, decide ganhar um pouco melhor, quer que tenha creche no bairro dela para ela poder ir trabalhar, né? Quer tomar a cerveja dela, quer tomar o chá dela, o refrigerante dela, ir pro samba dela. É um direito dela, afinal de contas, né? Então, assim, sim, todas as vezes as pessoas chegavam com esse discurso dentro ou fora do equipamento, né? Para criticar a lei, para dizer que nada vai mudar. Só que a gente não pode entrar nessa conversa. Eu não acho que a gente está chovendo no molhado. Também não. Eu acho que a gente tem que começar a trabalhar com a presença dos equipamentos, da lei, das ideias novas, abrir caminho. A gente precisa abrir caminho. O Rio São Francisco, ele não nasce gigante. O Rio São Francisco, ele nasce pequeno, um filhete, lá nas Minas Gerais. Na Serra da Quando ele chega no Nordeste, ele chega grande, caudaloso, amplo. E no meio do caminho, ele recebeu vários afluentes, para ele ir crescendo, crescendo. Eu acho assim também que essa é a história das mulheres na humanidade. E a Lei Maria da Penha e o Agosto Lilás ainda tem muita coisa para dizer. A gente precisa celebrar e olhar para frente, achando que o que tem por vir tem que ser pelas nossas mãos, tem que ser pelo nosso trabalho, tem que ser pela nossa fé na vida. A gente precisa acreditar nas mulheres e também nos homens que tiveram um novo nível de consciência e que viraram nossos aliados nessa luta. Mas essa luta tem que ser protagonizada e esses sonhos por nós. Não faz mais sentido ficar por trás. A gente tem que estar ao lado. É isso que eu acredito. Eu acredito na igualdade.
Eu também. E agora que a gente está caminhando para o fim. Lau, em termos de sociedade civil, o que você acha que a sociedade civil ainda precisa fazer? Qual aspecto da sociedade ainda precisa ser melhorado, aperfeiçoado, para que a gente possa dar esse salto, para que esse patamar civilizatório ele chegue um pouco mais rapidamente no nível que a gente imagina e deseja e que foi ali idealizado quando da construção da Lei Maria da Penha? Tereza, eu acho que a gente só consegue entender um pouco o que está por vir se a gente olhar um pouquinho para o retrovisor. O Brasil, ele inaugura em 2003, há quase 20 anos atrás, né? 19 anos atrás, né? Acho que é isso, um pouco isso. Estou perdida nesse negócio da contagem. Mas a lei 2006 está com 19. Mas 2003, o Brasil experimenta experiências novas do ponto de vista dessa agenda dos direitos humanos das mulheres e da implementação das políticas públicas nesse novo desenho. A democracia nesse país ela é muito jovem. Eu sou historiadora de formação, eu tive a oportunidade de entender um pouquinho da história do Brasil. Eu ainda quero aprender muito. Mas, quando a gente fala da Lei Maria da Penha, do sistema de políticas públicas e da construção dessa base de novas ideias através de uma formação, de uma educação não sexista, não racista, não transfóbica, não LGBTfóbica, né? Não preconceituosa do ponto de vista geracional, né? Eu acho que as meninas que chegaram aos 60, aos 70, aos 80 são jovens que deram certo. Eu quero muito chegar lá. Nós queremos. Então, eu acho que a gente precisa entender isso, que a história das políticas públicas, da luta das mulheres pela implementação da Lei Maria da Penha, passa também por um padrão democrático. Se a gente não tiver um sistema democrático organizado, as entidades funcionando, os serviços públicos de forma laica, sabe, o fortalecimento de investimentos, e a gente não consegue consolidar. Então as coisas andam juntas, elas não andam separadas. Como eu disse, somos um corpo único com diversas necessidades. Assim também a luta pela construção dessas ideias civilizatórias. A gente precisa pensar dessa forma. Então, porque quando você pensa o regime de arrecadação brasileiro, o sistema fiscal, o município, quando você arrecada o recurso, fica com menos dinheiro. O Estado fica com médio, se concentra mais na União. Esse dinheiro precisa voltar, dinheiro dos impostos. Então você precisa ter um Estado que tenha um sistema de proteção funcionando, você precisa ter um financiamento para as políticas públicas. Nos últimos 10 anos houve uma interrupção nesse processo e isso interferiu, seja no sistema, por exemplo, o sistema de recebimento de denúncias da situação dos direitos humanos e de violações. Houve um tempo que isso ficou paralisado. Por quê? Por quê? A gente precisa pensar sobre isso. Como isso rebateu na vida real das pessoas idosas, das pessoas negras, das mulheres que procuraram ajuda no sistema de direitos humanos brasileiro nos últimos 6 anos, 5, 10 anos, né? Passamos por uma pandemia. A gente não podia sair de casa, a gente não podia tocar nas pessoas. A violência contra a mulher fez um boom. A defasagem escolar. A pandemia trouxe muitas consequências. A cultura da violência. Recentemente a gente viu o caso dos 60 socos, né? Ou foram 60 facadas que a mulher foi vítima. Eu não consegui ainda, porque o sangue ele sempre abre, né? Numa perspectiva sensacionalista. Então, quando a mulher é morta, sempre é a matéria principal. E aí eu acho que, sim, a gente precisa pensar que o avanço das políticas públicas, o avanço da Lei Maria da Penha. A Maria da Penha é uma lei muito jovem, mas é uma lei que tem futuro. Eu acho que, apesar desse período que a gente teve, de 2016 até 2022, que foi um período de estremecimento democrático, eu acho que isso interferiu na agenda das políticas públicas, na defesa da vida das mulheres. Mas eu acho que nós ainda estamos aqui.
na universidade, nas delegacias, nos centros de referência, nas ruas, nos bairros. Nós ainda estamos aqui. E esse sentimento de que a gente precisa mudar esse padrão de ideias e fazer com que leis como a Maria da Penha tenham efetivação, ele ainda está na roda, né? Essa terra, ela está fértil e a gente só precisa cuidar. A gente só precisa continuar atuando em lugares diferentes, com papéis diferentes, mas a gente não pode desistir da ideia. A gente não pode achar que não tem fertilidade ali, porque tem. Cada vida vale a pena. Perfeito. E antes da gente chegar na última pergunta, eu tenho que te perguntar sobre uma outra coisa. Vendo o brilho nos olhos que você tem quando fala da tua ancestralidade, como mulher preta que somos, eu também tenho muito orgulho da minha ancestralidade, das mulheres que me forjaram, das mulheres de onde eu vim, mulheres pretas, mulheres índias. E eu vejo esse mesmo brilho em seu olhar quando você fala das suas raízes e da sua ancestralidade. Dentro dessa perspectiva, olhando para o futuro e ao mesmo tempo olhando para o retrovisor, como você bem falou, o que temos ainda a avançar em termos de acesso às mulheres negras, pardas, para os postos de poder? Principalmente lembrando que quando a gente pensa em violência, as mulheres é essa população que mais sofre violência, que mais frequentam a delegacia, que mais registram a ocorrência. São as mulheres pretas e muitas vezes ali do subúrbio. Na sua opinião, o que falta para essas mulheres terem mais espaços e oportunidades e galgarem postos de poder? Primeiro que o poder é um lugar muito distante na ideia, no imaginário das mulheres, né? Porque para você chegar no espaço de poder, você tem que lutar muito, porque a mulher ela tem uma carga emocional, psicológica, histórica e religiosa, que coloca ela nesse lugar de subalternidade, de segundo plano, de vida privada. E ao espaço público para a mulher é um grande desafio. Então, a primeira coisa é que você precisa enfrentar algumas barreiras para ocupar os espaços de poder. Quando a gente diz que o sistema de política pública tem que funcionar, é porque uma creche e uma lavanderia pública num bairro faz toda a diferença para uma mulher que quer estudar e que quer ir para o mundo do trabalho. Porque se não tem lugar para deixar as crianças e você não tem como dividir sexualmente o trabalho em casa, e as mulheres hoje trabalham 18 horas por dia, né? Aquelas que trabalham fora e dentro de casa. Se você não tem a divisão sexual do trabalho, se você não tem uma rede de atendimento para essa mulher no território, como é que essa mulher vai poder ascender e ter mobilidade? Então, a agenda das políticas públicas tem que ser retomada com força. Isso significa que aquela lavanderia pública que foi inaugurada há quase um mês em Caruaru tem que ter lavanderia pública em todo lugar. Porque as mulheres estão precisando que a política pública chegue nos territórios. Quando a gente fala dessa necessidade de ocupação de poder, para todas as mulheres é um problema. Agora, para as mulheres negras, para as mulheres afro-indígenas, para as mulheres LGBTs, é muito maior. Porque o preconceito cultural e o racismo, ele se apropria também da agenda e ele aumenta o tamanho da barreira. Né? Porque você não é criticada, porque quando você assumiu a delegacia, você frequentou uma universidade excelente, você se dedicou demais para chegar nesse posto, você estudou muito. Mas apesar de toda a sua luta e de como você chegou nesse espaço, você teve que provar 2 vezes que você era boa. Porque a misoginia, ela nos acompanha. A desqualificação, ela nos acompanha, o segundo plano, ela nos acompanha, a falta de competência nos acompanha. Dentro desse sistema de ideias. Então, a primeira coisa para ocupar o poder é poder pensar que nós podemos estar ali. Essa máxima, lugar de mulher onde ela quiser, tem que ser o nosso estandarte. Tem que ser uma realidade. Tem que ser o nosso estandarte. E a gente tem que acreditar nisso. Porque se a gente acreditar que lugar de mulher é onde ela quiser, é o primeiro passo para ocupar o espaço de poder. E aí não é só o espaço formal, mas é o espaço de poder e decisão, dentro de todas as estruturas da universidade. A SBPC, eu fui apresentadora do palco da SBPC e nesse palco houveram 77 reuniões anuais.
76, aliás, reuniões anuais. 76 anos. A SBPC nunca tinha colocado um palco específico para tratar da questão da mulher na ciência. Eu fui apresentadora do palco aqui na SBPC. Mas tiveram que passar quase um século, quase 100 anos de SBPC. 76 edições para ter a primeira edição com a SBPC Mulher. E eu estou falando de uma mulherada que teve uma estrutura diferenciada da história das mulheres negras desse país e das mulheres indígenas, que são as primeiras do ponto de vista da constituição da nossa identidade cultural. E que são a maioria da população, e que estão nas periferias, e que não tiveram acesso ao ensino superior, apesar dos avanços que o Brasil teve no último período. Que não tem acesso a um atendimento integral, que é vítima de violência sistematicamente, que tem um território que precisa de cuidados, que vive numa situação de falta de perspectiva e que luta todo dia para viver e para sobreviver. Então, mas eu penso que insistir na agenda, por exemplo, de em vez de você ter 30% de cota na chapa, você ter 30% no assento da casa, é um grande avanço que a gente precisa manter essa bandeira erguida para todas as mulheres que quiserem seguir o caminho da política. Porque eu acho que o sistema democrático brasileiro tem que ter respeito e tem que ser considerado. A gente tem que trabalhar com essa métrica. Mas eu acho também que no colegiado das estatais a gente precisa garantir os 50% para a direção dos órgãos. A gente também precisa ser maioria, ser 50% dirigindo as universidades. A gente precisa entender que o parâmetro de igualdade tem a ver com o padrão civilizatório. Ainda há uma caminhada longa para a gente, mas eu penso que a gente alcançou importantes passos e a gente precisa continuar na peleja. É isso aí. O momento é de esperançar e continuar esperançando sempre. Né? E procurando os caminhos, porque eu acho que nós mulheres somos como água. A gente passa nos lugares mais estreitos, mas quando a gente se junta, a gente se torna muito grande. Olha aí o exemplo do Rio São Francisco que você trouxe. Então é um pouco isso. Laudijane, para a gente finalizar, tantos aprendizados hoje, e uma fala tão bonita que você traz para a gente nesse momento de reflexão tão importante como o Agosto Lilás, mês de aniversário da Lei Maria da Penha, não podia ser diferente. Eu quero te pedir para você olhar aqui, para essa câmera, e deixar seu recado, o recado do coração, para cada mulher que nos assiste, para cada mulher que, como você, precisou matar um leão por dia para conquistar um espaço e que talvez esse espaço ainda nem seja o que ela almeja. Que palavra você deixaria para essas mulheres que gostariam de transformar suas histórias, viverem fora da violência e terem uma vida com mais protagonismo? Olha para lá. Talvez as pessoas não entendam ainda. Talvez vejam, mas não enxerguem. Mas eu acredito que a gente tem que trabalhar com o seguinte tirocínio, com a seguinte ideia, com a seguinte força, com o seguinte desejo. Eu mereço um projeto de felicidade para mim. Só que como eu não vivo sozinha nesse mundo e nem quero viver, eu acho que esse projeto tem que ser coletivo, para todas as mulheres e suas famílias. Eu acredito muito nisso. E no meu caso, eu tive a sorte de entender que esse processo, ele vem pela minha ancestralidade, pela minha herança familiar, materna. E da coragem. Mesmo com medo, a gente tem que ir. Eu acho que a gente tem que seguir. Vale a pena. Para você, Laudijane, o que significa esse projeto de felicidade? Eu quero ser igual. Eu quero ter as mesmas oportunidades. Se elas não chegarem, eu vou cavá-las. Eu vou abrir essas portas. E eu acho que eu não estou sozinha nessa história. Eu acho que tem muitas por aí. Como você,
que também acreditam nisso. É necessário abrir as portas, continuar abrindo as portas. Não dá para voltar para o fogão, não dá para voltar para o armário, não dá para voltar para a senzala. Existe uma necessidade de lutar, sorrir. Existe um ambiente para a gente poder falar sobre nossos sonhos, nossos prazeres e nossas histórias com orgulho, mas com a vontade de que amanhã a gente pode e deve fazer melhor. Eu acredito muito nisso. E eu acho que o futuro é agora, não é daqui a 10 anos. Então, em qualquer lugar que eu esteja, eu não vou achar normal falar sobre igualdade salarial. Eu não vou achar normal dizer que eu preciso de uma creche no meu trabalho se tiver mais de 50 mulheres trabalhando. Ou de que eu tenho que receber um valor para poder colocar meu menino na creche. Eu optei por não ser mãe do meu útero. Mas todas aquelas que decidiram ser precisam ter o direito de poder viver plenitude, carreira, amores, sucesso, prazeres. Nós não podemos mais ser tolhidas nem cortadas. A gente precisa se levantar, se agigantar. Eu acho que a gente precisa resgatar a vontade de viver. Que todo dia alguma coisa acontece para dizer que não. E estamos nós aqui dizendo que sim. Eu acredito muito nisso. Que presente, Laudijane. Olha para cá, deixa teu contato, Instagram, o que você quiser divulgar de suas redes. Fique à vontade, a casa é sua. Eita, minha gente, nem tô acostumada nesse processo, mas eu tenho uma rede social, né, que é o Instagram, que é onde eu consigo fazer essa comunicação. É Laudijane_Domingos, né? Me sigam aí nas redes. Eu estou num momento bem feliz. Esse ano eu, como fazedora de cultura, também estou através do Festival Inhamã realizando um sonho. Eu entendi o quanto é importante homenagear as mulheres da minha vida e não só as da minha vida, né? Acho que é da vida de um monte de mulher preta, indígena, como nós, sabe? E aí o Festival Inhamã vem para homenagear essas mulheres afro-indígenas, vai acontecer em outubro. Vai ser onde? Conta pra gente. Então, o festival vai ser em Igaraçu, né? Mas a gente vai ter um capítulo em Recife, em Olinda. Tem data já? Tem. Começa dia 6 de outubro, na cidade de Recife, abrindo a exposição das 7 mulheres, Caminho das Águas. E vai ser lindo e eu quero contar com a tua presença e com a divulgação. Então, o Festival Inhamã está nas redes. Eu estou com meu trabalho de atriz, de fazedora de cultura, também plantando minhas sementes, porque eu tive sementes plantadas lá atrás e foram por mulheres. E eu acho que a gente tem que ter orgulho e futuro. Acho que é isso, Tereza. Ai, que mágico. Lau, ficou alguma coisa para ser dito? Algo que tenha me escapado e que você gostaria nesse momento de dividir, de compartilhar conosco com relação a ser fazedora de cultura, a ser atriz, a ter essa busca pela tua ancestralidade como mulher do candomblé? O que você gostaria de dizer que a gente não abordou hoje? Uma coisa que para mim nesse momento é dizer que eu falei aqui do Festival Inhamã, né? O Festival Inhamã, ele nasce desse desejo, desse encontro de contar a história das mulheres pelas mulheres, de falar sobre um mundo novo em tempos de crise climática, porque as pessoas acham que é só poluição, mas tem a ver com tudo que a gente faz. Não basta só mudar o padrão energético do mundo, isso é fundamental e basilar. Mas se eu não mudar minha relação com o ambiente onde eu vivo e a forma como eu vivo, e não dar o tempo necessário para as coisas florescerem novamente, para a terra se regenerar, para o mangue poder renascer, para o rio poder permanecer vivo, não adianta. E eu penso que isso tudo pode ser feito com música, com tambor, com audiovisual, com fotografia, com literatura.
cultura. E eu acho que eu sou esse todo assim hoje. E essa atriz que eu estou me tornando, dando um passo de cada vez. Tive o prazer de gravar Agrestes com Alice Gouveia. Tive o prazer de gravar Águas que Me Trazem, que é um curta-metragem lindo que conta a história de 5 mulheres, de Carol Correia, né? Começo a compor e a primeira composição nasce em homenagem à minha fé, a uma fé que se encontra, a fé do terreiro, a fé do Padinho Cício, a fé de mulheres romeiras do Brasil que vêm de Petrolina e de todo o Nordeste para louvar. Eu vim de Petrolina. Né? E como uma mulher que pode e deve ser protagonista e ser feliz, sabe? Eu acho que essa construção da felicidade, para mim, ela tem uma coisa muito importante. Algumas pessoas podem achar isso utópico, intangível, não alcançável. Mas eu acho que esse momento que eu estou aqui com você é um momento muito feliz. Não tenho dúvida. Então, eu acho que isso tem que fazer parte do meu repertório, do nosso dia a dia. Então, hoje eu responderia a você. Eu quero permanecer sendo essa mulher ativista do movimento de mulheres, filha de Dona Maria Hilda Oliveira da Silva, nascida no território de Igaraçu, praticante do candomblé, um artista e uma mulher que sonha que a gente possa ter direitos, muito mais. E uma mulher que inspira mulheres, viu, Laudijane Domingos? Vamos quebrar o protocolo. Queria que a gente terminasse esse episódio de um jeito diferente. Topa? Topo. Você é cantora, já sei. Tem uma música que, na sua opinião, marca a luta das mulheres, que você pudesse nos brindar cantando pra gente encerrar esse episódio tão especial, em alusão ao aniversário da Lei Maria da Penha, em alusão ao Agosto Lilás, um mês tão pujante no que diz respeito ao combate, ao enfrentamento da violência contra as mulheres? Tem. Essa música é uma música que me atravessa há pelo menos 30 anos, né? Canta pra gente. Né? Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o dom, é a dor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz no corpo uma marca, Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonhos sempre. Quem traz no corpo uma marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Hare, ahera, hare, ahera, hare, ahera, here, na 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 re 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 re, na 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 re re re, la re ra 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 ra. Ai, que belo! Laudijane Domingos, essa é Laudijane Domingos, essa mulher porreta que nos brindou com esse episódio em alusão ao Agosto Lilás. Muito obrigada por sua participação. Todas as experiências que você compartilhou com a gente, eu tenho certeza, vão fazer a diferença na vida de muitas mulheres. Gratidão por esse presente. Oxe, gratidão é quem pede sou eu. E dizer que hoje é mais um dia especial na minha vida e eu quero continuar caminhando junto com vocês. Porque eu acho que quando a gente caminha junto, a gente é uma povoada. É isso aí. E aí, você que está nos assistindo agora, gostou desse episódio?
O que foi compartilhado aqui fez a diferença na sua vida? Se fez a diferença, você já sabe. Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda esse episódio para as amigas, para os amigos, para a família, para os colegas de trabalho, para todo mundo que você conhece. O episódio de hoje teve o apoio da Astral Veículos, Faz Contabilidade, Instituto Faneco, Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Recife e Partiu Entrega. A você, ouvinte, muito obrigada pela companhia. Te espero aqui no Chama Delegada, um cheiro no seu coração e até o nosso próximo episódio.